Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche seus olhos por um instante. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. E nós pedimos que o teu Espírito Santo nos dirija agora. Nós silenciamos tudo que é da alma, toda inquietação, todo cansaço, toda distração, todo sono. Que toda alma se aquete, que toda mente se tranquilize, e que nós estejamos focados naquilo que o teu Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar. Essa passagem de Isaías é uma passagem relativamente conhecida, na verdade, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Como eu comentei com vocês, nós estamos dando início a um tempo de preparação para a Páscoa. Durante as próximas semanas, o nosso olhar vai estar voltado para a cruz, voltado para o sacrifício de Jesus. E nós vamos caminhar ao longo dessas semanas, olhando para a cruz de Jesus, para que a nossa Páscoa se encha de entendimento, se encha de razão de ser. E eu tenho certeza de que aí Deus vai encontrar em nossos corações espaço para Ele operar aquilo que Ele quer operar. O nosso tema do trimestre é reflexão e arrependimento. E às vezes essa palavra arrependimento, ela passa de maneira muito en passant, como se diz, muito leve, muito rapidamente, muito de passagem pelos púlpitos, pelos nossos lábios. Mas a verdade é que não há cristianismo sem arrependimento. A essência do cristianismo é arrependimento. Eu quero até pedir que você diga isso: não há cristianismo sem arrependimento. Amém? E o arrependimento, ele pressupõe primeiramente uma mudança de mente, que é a reflexão que provoca, e depois uma mudança de atitude. O arrependimento, ele é fruto de uma reflexão que fazemos, como o filho pródigo fez, e ele gera em nós uma atitude. Eu acho que esse tema do arrependimento remete demais para esse instante aqui, para esse momento aqui, em que aquele filho, a primeira coisa, ele tomou consciência de que o seu pai era um cara muito bom, e de que na casa do pai dele, ele sempre teve tudo o que ele precisou. E no entanto, ele foi um cara arrogante, egoísta, virou as costas para o pai e foi para longe da casa do pai. E aí ele cai em si, a Bíblia fala exatamente isso, caindo em si. E aí ele se arrepende e toma a decisão de voltar.
e ele tem uma certeza de que ele vai ser repreendido, de que ele vai ser corrigido, que talvez ele nem seja mesmo perdoado. Ele fala: não, só vou querer ser um servo, um empregado lá na casa do pai. Mas quando ele chega na casa do pai, o pai o abraça, o pai o perdoa, o pai restitui a ele a honra, a alegria, as festas. O tema da reflexão e do arrependimento, ele também pode nos remeter muito para aquilo que a gente falou na semana passada, a imagem de Gomer, a esposa adúltera, mentirosa, traíra de Oséias. Ela estava ali presa naquele poste, sendo vendida como escrava, nua, humilhada. E eu imagino que a hora que ela vê Oséias negociando com aquele homem o preço que ele vai pagar por ela, ela morre de vergonha, e ela quase não acredita naquilo que está acontecendo. Como assim? Eu traí, eu enganei, eu abandonei, eu virei as costas para esse homem, eu o humilhei publicamente, e agora a salvação, porque esse é o nome de Oséias, ela vem aqui para me resgatar e pagar o preço para me levar de volta para casa. O arrependimento certamente aconteceu naquele instante no coração de Gomer. E agora, olhando agora para isso que a gente acabou de ler aqui em Isaías, me parece que a situação é similar. Isaías fala que ele estava ali no templo e de repente ele tem uma visão de Deus, e ele reconhece: Deus é santo, Deus é santo. E ele reconhece as suas falhas. Ele fala: eu sou um homem pecador, de lábios impuros, que vivo no meio de uma gente que também é pecadora e de lábios impuros. E ele acha que ele será fulminado. Ele fala: vou morrer, porque meus olhos viram o rei. E ele fala: vou ser fulminado, porque eu sou pecador e vi o santo. E aí o que acontece? Um anjo vem e pega uma tenaz. Tenaz não é aquela cola, é aquele aparelhinho que você tem às vezes em lareira ou em churrasqueira, sabe? Um garfo assim que tem duas chapas, que você vai lá e pega um carvão de lugar. Se o Sandro estivesse aqui, como é o hobby dele, ele certamente saberia isso, né? E ele pega aquela brasa, aquele carvão aceso, e ele vem para cima de Isaías. E Isaías fala: dancei, né? Agora o cara vai enfiar nos meus olhos dois, para eu nunca mais ficar olhando pornografia na internet. Já vou furar os olhos dele com aquilo, né? E vai enfiar no meu ouvido para eu não ouvir bobagem, vai queimar a minha língua. E o anjo vem e toca nos lábios dele com aquela brasa e diz: você está purificado, você está purificado. E é interessante, porque em todas essas situações, na situação de Isaías, na situação do filho pródigo, na situação de Gomer, a gente vê a imagem de uma figura, de um Deus, de um pai, de um esposo, alguém de um amor sem igual, de uma santidade, de uma misericórdia. A gente vê a imagem de um pecador caído, prostrado, arrependido. A gente vê um convite para que se aproxime, para que volte para casa, e a gente vê como fechamento sempre a manifestação de um amor escandaloso e rico em misericórdia. Diga aleluia. Porque é assim o escandaloso amor de Deus pela tua vida e pela minha vida. Alguns acham que a Bíblia é um manual de moral e bons costumes, e eu insisto com você, cada vez eu me convenço mais, que a Bíblia é um romance que conta uma linda história de amor, a história de um pai loucamente apaixonado pelos seus filhos, capaz de tudo para ter os seus filhos de volta para casa, capaz de tudo. E algumas pessoas dizem que nesse livro, nessa Bíblia em especial, no Antigo Testamento, não há uma manifestação do Deus da graça. E eu fico olhando para isso e falo: se não for graça aquilo que Oséias fez com Gomer, se não for graça aquilo que Deus faz ao chamar Davi um homem segundo
do meu coração. Se não for graça, tudo aquilo que a gente viu agora, Isaías contando de que ele, pecador, foi purificado pela brasa tirada do altar. Onde mais tem graça? Onde mais nós podemos ver tanta misericórdia? Isaías não foi fulminado, Gomer não foi destruída, Davi não foi também excluído da presença de Deus, assim como Paulo no caminho de Damasco também não foi fulminado. O anjo veio, tocou Isaías, purificou, e assim com cada um dos homens de Deus. E eu preciso te dizer, nós precisamos mudar a nossa maneira de olhar para Deus, a nossa maneira. Muitas vezes, ainda hoje, nós imaginamos Deus como um ser santo, justo, mas que Ele tem uma ira, que Ele tem uma fúria, que Ele precisa ter a sua raiva apaziguada. Deus é muito mais do que isso. Deus vai muito além do que isso. Alguns olham para a cruz e enxergam na cruz um instrumento de tortura, um instrumento de sofrimento, mas o olhar de Deus para a cruz vai muito além disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola de João, na primeira carta de João, no capítulo 4. Eu quero ler 3 versículos com você, e eu quero hoje, que nós estamos começando essa caminhada em direção à cruz, te fazer entender que a cruz não é tortura, mas a cruz é cura de Deus e libertação de Deus para as nossas vidas. 1 João capítulo 4, no versículo 8. A primeira coisa que precisa cair das nossas mentes é a fortaleza de achar que nós temos um Deus irado, furioso, cuja raiva precisa ser apaziguada, e para quem a cruz foi esse instrumento para aplacar a fúria dele. Isso não é a verdade. Aquele que não ama, 1 João 4,8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Leia comigo: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Vá um pouco adiante no versículo 14. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, sabendo que Ele ia morrer na cruz. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. E no 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Diga assim: Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Diga assim: o meu Deus não é raiva, o meu Deus é amor. Convença-se disso e diga: o meu Deus não é raiva, o meu Deus é amor. Você vai procurar na Bíblia toda e você não vai achar um versículo escrito: o meu Deus é ira, o meu Deus é ódio, o meu Deus é raiva. Mas você vai encontrar mais de uma vez: Deus é amor. Deus é amor. O Pai enviou seu Filho para nos trazer entendimento de que Ele não é um Deus raivoso que precisa ser acalmado, mas Ele é um Pai amoroso que deseja ser amado e ter relacionamento conosco. Amém? A religião forma em nós essa falsa ideia desse Deus que precisa receber sacrifícios,
para se acalmar, desse Deus que precisa toda hora do cumprimento de uma promessa, desse Deus que precisa toda hora do cumprimento de um voto, porque senão ele castiga, desse Deus que exige uma obediência fanática, porque senão ele fulmina. Mas o nosso Deus não precisa dessas coisas. Aliás, o nosso Deus não quer essas coisas. Os deuses da religião, eles querem ser servidos. O nosso Deus, ele nos serve de tudo aquilo que precisamos. Os deuses da religião, das religiões, eles querem oferendas, eles querem ofertas para aplacar a sua ira, para abençoar como uma moeda de troca. O nosso Pai entrega aquilo que ele tem de mais precioso, que é o seu Filho Jesus Cristo, para demonstrar o seu amor pelas nossas vidas. Os deuses das religiões, inclusive as cristãs, pedem sacrifícios e mais sacrifícios. E o Senhor, nosso Deus, fala: eu quero mais que me conheçam do que se sacrifiquem. Eu quero mais que tenham intimidade comigo do que holocaustos. Eu quero mais que, me conhecendo, exerçam misericórdia do que queiram cumprir regras. Diga assim: o meu Deus não é raiva, o meu Deus é amor. E cristianismo não é religião. Cristianismo é uma família. Deus é o Pai e nós somos seus filhos. Aleluia. A nossa confusão, queridos, começou lá no Éden. Começou lá quando Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram e correram para se esconder de Deus, achando que por estarem nus, correram com vergonha e com medo de Deus. E algumas pessoas inadvertidamente pregam, e os púlpitos muitas vezes pregam, que Deus vira as costas para o pecador, que Deus virou as costas para Cristo na cruz. Mas essa não é a verdade da Bíblia. Quando Adão e Eva pecaram, por exemplo, Deus apareceu lá chamando por Adão, procurando por eles. Onde que vocês estavam? O que acontece muitas vezes é que o pecado nos traz vergonha, o pecado nos traz medo, e o pecado nos afasta de Deus. Mas entenda, o pecado não tem poder para afastar Deus de você. O que acontece é que você se afasta de Deus. Mas o pecado não é mais forte do que o amor de Deus pela tua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as coisas do passado, nem as do presente, nem as de amanhã. Nada pode nos separar. E é interessante porque lá em Gênesis, depois de procurar por Adão e Eva, depois de constatar o pecado, Deus provê para eles vestes para que se cubram. E eu imagino que ali foi o primeiro sacrifício, porque foram vestes de pele. Eles estavam com folhinha de figueira. Isso dá uma outra pregação que eu gosto muito de falar, mas não vou entrar aqui agora, tá? Mas Deus sacrificou um animal ali, derramou sangue e os cobriu com as vestes, quase que remetendo para o sacrifício de Jesus. Ali já era uma imagem da cruz de Jesus Cristo, que cobriria os nossos pecados e as nossas falhas. Cruz que muda a nossa história. Deus não precisava do sacrifício de Jesus na cruz. Queridos, a cruz não foi para aplacar a fúria de Deus. A cruz não foi porque Deus estava com raiva. A cruz foi para trazer cura sobre a minha vida e sobre a tua vida. E sabe por quê? Porque na cruz estava sendo preparado o antídoto para o pecado. Na cruz estava sendo preparado. Jesus viveu sem pecados, ele não merecia morrer, mas ele se submeteu ao desejo do Pai, aceitou a culpa pelos nossos pecados, se deu em sacrifício por nós. Assim nós podemos nos apresentar inocentes diante de Deus. Ou seja, a ira divina destruiu o Filho e a fúria divina foi abrandada. Mentira, não foi isso que Deus fez. A cruz não é isso. A cruz
eu te repito e eu tenho que insistir, não é um instrumento para aplacar a ira de Deus. A cruz é um instrumento para te dar vida. A cruz não tem a ver com a ira de Deus. A cruz tem a ver com a nossa cura e a vida que Deus quer nos dar. Feche seus olhos por um instante. Querido Deus e Pai, Senhor, nós precisamos receber esse entendimento. Senhor, desmonta o engano na nossa mente. A cruz não é para aplacar a fúria de um Deus vingativo, mas a cruz foi um instrumento que o Senhor usou para derramar sobre nós a cura pelos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Volta aqui comigo, queridos. Lembra, há um negócio no céu, uma empresa familiar. Qual é o negócio do céu? Buscar e salvar o que estava perdido. Na cruz, o pai e o filho estão justamente realizando o plano estratégico do céu. O plano estratégico de buscar e salvar, trazer cura, trazer libertação para aquele que estava perdido. Jesus não foi a vítima, o pai não foi o carrasco, mas eles estavam juntos nesse negócio. Entenda isso. Eles estavam juntos. Era um plano antigo: perdoar, buscar, perdoar e salvar os perdidos e formar uma família para Deus. Repita isso: cristianismo não é religião. Cristianismo é família. E na cruz nós ganhamos certidão de adoção para sermos feitos família de Deus. Um outro entendimento que é importante nós termos é que na cruz Jesus era o próprio pecado. Jesus jamais foi pecador, nem nunca será. Jesus não estava ali representando os pecadores do mundo. Jesus era ali a encarnação do próprio pecado. E preste atenção nisso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu, o que diz aí na tua Bíblia? Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É um detalhe, mas eu quero que você entenda. Jesus não era um pecador na cruz. Jesus não era todos os pecadores na cruz. Jesus era o próprio pecado na cruz. E para quê? Para que em Jesus, feito o pecado, você e eu fôssemos feitos justos. Jesus na cruz é pecado, e você e eu, fora dela, somos justiça. Nós somos justiça de Deus, porque Ele se tornou pecado. Abre em Romanos capítulo 8, versículo 1. E por que é importante eu te falar que Jesus não era um pecador, mas Ele era o pecado? Porque na cruz, o pecado, e não o pecador, na cruz, o pecado foi vencido pelo nosso Pai. Na cruz, o pecado foi derrotado, foi subjugado e foi anulado no seu poder. Oh, aleluia! Na cruz, o pecado perdeu o playboy, a casa. Na cruz, o efeito do pecado foi anulado pelo efeito do sangue. Não tem a ver com o pecador, o pecado. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o preço do pecado era a morte, mas a lei do Espírito de vida na cruz me libertou e libertou você.
dessa cláusula maldita do inferno, e nós recebemos perdão e vida. Porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Oh, aleluias, eu quero te explicar isso. A ira de Deus nunca foi contra os pecadores. A cruz não condena os pecadores. A ira de Deus é e sempre foi contra o pecado. A cruz foi para a condenação do pecado. Entenda isso. A cruz foi para anular o poder do pecado. Algumas pessoas olham para a Santa Ceia, para a ceia do Senhor, que é um momento de rememorarmos o sacrifício da cruz. E quando elas olham para a ceia, elas olham e colocam o centro dela no pecador, achando que a ceia deveria ter alguma condição mágica. Mas não é esse o impacto da ceia. O impacto da ceia é nos lembrar que na cruz o pecado foi anulado. O pecado teve o seu poder cancelado. Abra em Romanos capítulo 1, versículo 18. Diga assim: a ira de Deus nunca foi contra o pecador, mas ela sempre foi contra o pecado, para anular e destruir o pecado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus, ela se manifesta sobre a impiedade, sobre a injustiça, sobre o pecado. Não sobre os homens, mas sobre o pecado dos homens. Não sobre os homens, mas sobre a impiedade dos homens. Deus tem raiva, Deus tem ira do pecado que destrói a sua criação. Deus tem ira do pecado que afasta os filhos do Pai. E Deus quer se colocar, e Ele próprio se coloca entre o homem e o pecado. Deus, na cruz, se coloca entre você e a morte, entre você e a destruição da tua vida. Ali na cruz há uma intervenção divina. A fúria de Deus na cruz tem um endereço, e o endereço não é Cristo, o endereço não são os pecadores, o endereço da fúria divina na cruz é o pecado. O negócio é pessoal, é de Deus com o pecado. O objetivo da ira divina é destruir o pecado e purificar a criação, o universo, tudo que Deus criou. Esse é o objetivo de Deus. Nesse sentido, queridos, a ira divina é muito mais remédio do que castigo. Diga assim: a ira divina é muito mais remédio do que castigo. Seu principal objetivo não é nos ferir, mas sim nos curar e nos redimir. Abre em Mateus, no capítulo 26. Jesus está ali no Monte das Oliveiras orando, e ele sabe que ele vai para a cruz, ele sabe que há um propósito na cruz, e ele está em profunda angústia, e ele sabe que sobre a vida dele vai haver ali momentos de aflição. O versículo 39, a parte final, diz Jesus na sua oração, falando com o Pai, ele fala: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E eu posso olhar para essa palavra de Jesus, para essa oração, para essa conversa de Jesus com o Pai, e posso imaginar: Jesus sabia que o cálice da ira divina estava para ser derramado sobre ele. Jesus sabia que ele ia personalizar
personificar o pecado. E ele, naquele momento, Senhor, meu Pai, se possível, afasta de mim o cálice da tua ira. Mas aí bravamente ele fala: mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele não queria provar do cálice da ira de Deus. Ninguém quer provar do cálice da ira de Deus. Que cálice é esse? Abra lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 10. Vai para o 9 para mim, por favor, Ju. Seguiu ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também esse tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Há um cálice reservado lá no final dos tempos para quem preferiu o pecado, para quem quis permanecer com o pecado. E esse cálice da ira de Deus, ele estava para ser derramado sobre Jesus Cristo na cruz. E Jesus, ele pede para ser afastado desse cálice, mas ele recebe, ele entende que era importante. Nós humanamente não poderíamos receber esse cálice, ou seríamos fulminados. A gente vê várias vezes no Antigo Testamento as pessoas sendo fulminadas quando a fúria de Deus irrompia contra o pecado, mas sobrava para todo mundo. A carne era fraca para suportar a purificação, mas o Pai e o Filho tinham um plano na cruz. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, porque na cruz há purificação para o pecado. E eu gosto sempre de fazer uma analogia com a produção do soro antiofídico, o soro para veneno de cobra. Quem sabe como é feito o soro para veneno de cobra, para picada de cobra? Como que faz? Com o veneno da cobra, não é isso? Do próprio veneno da cobra, você vai lá no Instituto Butantan, eles criam cobras lá para produzir o soro. Como é que eles fazem o veneno? Pegam a cobra e colocam o veneno, tiram o veneno da cobra e injetam o veneno num animal de muito porte, cavalos, por exemplo. E aí eles vão injetando o veneno naquele cavalo, e depois de 30, 60 dias, o cavalo, como ele foi recebendo aos poucos o veneno, ele consegue produzir anticorpos. E esses anticorpos, eles têm a capacidade de anular o poder do veneno. Aí, quando os anticorpos já anularam o poder do veneno da cobra que está presente no sangue do cavalo, eles extraem o sangue, eles purificam o sangue e produzem a vacina. Eles vão extraindo o sangue do animal que foi envenenado pelo veneno da cobra para produzir a vacina contra aquele próprio veneno. Quando eu olho para a cruz, eu vejo exatamente isso. Eu vejo Jesus recebendo toda a dose de pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade foi despejado àquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. E aí o cálice da ira de Deus, ele é derramado sobre o pecado que está em Jesus. E a ira de Deus, ela derrota como anticorpo do pecado, O cálice da ira santa de Deus, derramado sobre Jesus Cristo, que está ali, sendo o próprio pecado do mundo, o cálice da ira, ele subjuga o poder do pecado. Ele anula o poder do pecado.
ele cancela o poder do pecado. E agora, o sangue de Jesus já é um sangue que é soro contra o pecado, é vacina contra o pecado. E aqueles que participam do sangue de Jesus, o pecado já não tem mais poder sobre a vida. Aqueles que participam do sangue estão vacinados. E o pecado, quem toma vacina de cobra pode ainda ser picado por cobra? Sim ou não? É vacina, não é repelente, certo? É vacina. Ele tomou a vacina, ele pode ser picado, mas ele está com anticorpos. Vai ter efeito veneno na vida dele? Não, ele está vacinado. Aquele que participa do sangue pode ainda pecar? Pode. Mas o pecado não tem mais poder de morte sobre a vida dele. Oh, aleluia. Aleluia. Diga assim: a cruz não é castigo, mas é remédio. A cruz não tinha a ver com a ira de Deus. A cruz tem a ver com a minha cura. Aleluia. Abra em Números 21, eu estou acabando. Vocês sabem que tem algumas passagens bíblicas que eu questiono Deus. Por que que o Senhor colocou isso na Bíblia? Como é que eu vou pregar isso para as ovelhinhas? Como aquela do amor do Deca pela Fran, perdão, do Zé pela Boca. Como é que eu vou pregar essas passagens tão críticas? Essa aqui de Números 21, 7 e 9. Enquanto eu não recebi esse entendimento da cruz, para mim era difícil, Deus. E eu vou falar, é que vocês todos são muito mais santos que eu, muito mais iluminados. Então eu tenho certeza que vocês liam e tinham paz no coração. Mas eu lia isso e falava assim: como assim, Senhor? Que papo estranho é esse aqui? Números 21, capítulo 7. Por causa da reclamação do povo, o Eterno enviou serpentes venenosas. Elas morderam o povo e muitos morreram. Os israelitas então disseram a Moisés: é verdade, pecamos ao murmurar contra o Eterno e contra você. Ore agora ao Eterno e peça que ele tire essas serpentes daqui. Moisés orou pelo povo, e o Eterno disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Aquele que for mordido e olhar para essa serpente viverá. Assim Moisés fez uma serpente de bronze flamejante e a prendeu no topo de um poste. Qualquer pessoa que fosse mordida por uma serpente e em seguida olhasse para a serpente de bronze, sobrevivia à mordida. Uau! Uau! Eu consigo ver uma figura da cruz de Cristo aqui. Você consegue? Quer dizer, o cara era mordido pela serpente e olhava para a serpente e era curado, sobrevivia. Detalhe, parênteses: o povo pediu o que para Moisés? Pede para Deus, para o Eterno, fazer uma serpente. O que o povo pediu? Pediu para o quê? Tirar a serpente. Deus tirou a serpente. O que ele fez? Ele mandou erguer uma serpente. Diga assim: a cruz não é repelente, mas ela é cura contra o pecado. Você entende isso? O pecado continua aí, mas a cruz está de pé para todo aquele que quiser olhar para ela. Mas eu falava assim: Deus, por que o Senhor não mandou erguer um cordeirinho de bronze? Gente, se eu perguntar para vocês, ou se eu perguntar para a Olivia, de 6 anos, vinda da Estação Domingo, quem é a serpente? Quem é a serpente? Quem é a serpente? Como assim, Deus? Porque o Senhor não fez um leão de Judá de bronze? Uma serpente de
verdade, César? Porque a cura do pecado está no pecado. Porque na cruz Jesus era o próprio pecado. Mas é difícil isso, né? Vamos olhar para isso. O pecado entrou no mundo através de quem dá? Serpente. Mas Deus já tinha um antídoto feito do próprio veneno da serpente. Porque Deus zomba dos seus inimigos. Abre João capítulo 3, versículo 14. Diga assim: a cruz de Cristo, o sangue do Cordeiro, acaba com todos os danos e efeitos do pecado na minha vida. O pecado, eu posso até cometê-los, mas eu olho para a cruz, e na cruz eu encontro vida e sou curado. Queria chamar os adoradores. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz está intimamente ligada com o pecado, porque Deus se fez pecado por nós. Mas o cálice da ira de Deus foi derramado. A ira de Deus é contra quem? Pecador ou pecado? Contra o pecado. O cálice da ira de Deus foi derramado contra Jesus, porque naquele momento na cruz ele era o pecado. E aí o pecado foi vencido pela ira divina. O pecado foi totalmente subjugado pela ira divina. E o pecado foi anulado pela ira divina. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo passou a ser um sangue com poder de cura. Aleluia. Um sangue com poder de vida e vida eterna. Tendo sido purificado de todo pecado, o sangue de Jesus é um antídoto para todos nós, contra todo pecado e toda morte. Se dissermos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso, porque nós pecamos, queridos. Mas você não precisa fugir da presença de Deus. Pelo contrário, quando pecamos, precisamos correr e olhar para a cruz e falar: ali está o antídoto para o meu pecado. Quando você peca, você não tem que se esconder, mas você precisa correr. Porque quando nós recebemos o sangue, nós recebemos a plenitude de vida de Deus. Nós recebemos, vou fazer marketing, a Zoe de Deus. No sangue de Jesus, a Zoe. No sangue de Jesus, a vida, e vida em abundância. E Jesus que bebeu do cálice da ira por nós, porque ele teve que provar o cálice da ira por nós, para que o pecado fosse subjugado nele, ele oferece para nós agora um outro cálice, o cálice da nova e eterna aliança. Agora ele oferece, esse cálice é o cálice do meu sangue, que é derramado como antídoto para anular o poder do pecado na vida de vocês. Com esse entendimento, cada vez que a mesa da ceia é colocada, é mais uma oportunidade que nos é dada de sermos sarados, curados da condenação do pecado. Cada vez, assim, não desperdice a oportunidade de rememorar o sacrifício da cruz de Jesus ao participar da ceia. A cruz é um convite para sermos libertos e voltarmos para a casa do Pai. Eu quero concluir dizendo, voltando ali talvez para Isaías, aquela brasa viva que o anjo segurou na tenaz, não era para queimar Isaías, mas era para anular a impureza dos lábios dele e dar vida para ele.
Oséias, a salvação, quando alcançou Gomer, não foi para puni-la, não foi para humilhá-la, mas foi para tornar completa a obra da cruz. O que quer dizer Gomer? Completa. A salvação se fez completa quando resgatou Gomer da escravidão do pecado. A cruz é o abraço do Pai no filho pródigo arrependido que volta para casa. O filho esperava que o pai o pegasse pelo pescoço, e o pai se joga no pescoço do filho, que o abraça e diz que o ama, e diz: vamos entrar porque eu tenho uma festa preparada para você, meu filho amado. Mas Senhor, eu pequei, mas Oséias, eu te traí, mas pai, eu pisei na bola. Não tem mais nem meio mas. O que tem é a cruz. O que tem na casa do Pai é perdão, é cura para todo o mal que o pecado trouxe sobre a sua vida. Não tem nada, não tem o que falar. Eu corro a ti. Não é isso? É correr para os braços, é correr para a cruz. Hoje o Senhor te convida, e eu quero te convidar. Feche os seus olhos por um instante. Olhe para a cruz. Você que tem sido vítima do pecado, você que tem cedido muitas vezes à tentação do pecado, você que tem sido envenenado pelo pecado, do orgulho, da vaidade, do orgulhinho bobo, feche os seus olhos e olhe agora para a cruz. Deus não precisava da cruz, mas Ele e o Filho prepararam ali cura e libertação dos danos do pecado para a nossa vida. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Fique com os olhos fechados.